Hoje temos o gosto de ter mais uma pessoa relacionada com o handball connosco, desta vez o treinador do escalão de sub-16 do Boa Vista Futebol Clube. José, quem és? Conta-nos um bocadinho do teu percurso. Bom dia a todos. O meu nome é José Pinto Soares. Ah, Comecei a jogar handball por volta dos meus 12 anos. Depois, infelizmente, devido a problemas de saúde, acabei por ter que abandonar a prática da modalidade. No entanto, o bichinho ficou sempre. Ah, e por volta dos meus 20 anos, voltei-me, na altura havia no site da Associação de Handball do Porto, uma bolsa de jogadores, treinadores, e eu acabei por me inscrever como voluntariar lá e como para jogador na altura. No entanto, acabou por me surgir o convite passado, sei lá, 1 ou 2 anos, já foi algum tempo depois. Acabou por surgir o convite de um clube que estava a surgir no momento, neste caso o Clube Desportivo de Rio Tinto, que tinha surgido há cerca de um ano, estava numa fase inicial e fui convidado na altura pelo coordenador e pelo fundador do clube, o Fábio Santos. Pronto, e não, para ajudar, e acabei por ir numa aventura nova, que para mim estava completamente fora daquilo que eu tinha previsto. No entanto, acabei por aceitar e foi aí que iniciei, na altura, trabalhando um bocadinho, sem ter nenhum tipo de formação de treinador, mas acabando por ajudar na organização dos treinos. Pronto, o bichinho do handball estava lá, o bichinho do treino começou a surgir nesse momento. Passado 6, 7 meses, acabei por me inscrever no curso de treinadores, na Associação de Handball do Porto, e a partir daí foi sempre seria o grau 1, depois mais tarde, 1 ou 2 anos mais tarde, o grau 2, mas a partir desse momento fui sempre mantendo-me em atividade, neste caso no Clube Desportivo de Rio Tinto, durante 8 anos. Uh, Trabalhei desde os Bambis até aos sub-18 e depois, há 2 anos atrás, após ingressar fazer parte de uma equipa para o que estava a disputar o torneio do Eixo Atlântico. Após isso, fui convidado pela Académica de São Mamede para ingressar na Académica de São Mamede como treinador, no escalão de sub-16. E foi onde eu passei os meus últimos 2 anos. Este ano surgiu um desafio novo, que eu aceitei e estou agora a iniciar a época no Boa Vista. Já vamos aqui à parte então do novo desafio, desta nova época, mas antes eu queria saber porque o handball, porque é que com 12 anos tu acabaste por optar por esta modalidade e não pelo futebol, por exemplo, que é muito mais difundido. Certo. E na altura a minha paixão era completamente o futebol. Eu era louco por futebol, desde os meus 5 anos que acompanhava futebol nos estádios, e era o futebol que eu gostava, apesar de nunca ter praticado. No entanto, acabou por surgir um bocadinho por convite, assim, num infantário onde eu andava, num centro das ocupações de tempos livres, e tinha um colega que praticava já, e ele nesse dia disse, olha, tu podias vir comigo experimentar jogar handball. Não fazia a mínima ideia do que era handball, na altura nunca tinha visto, não fazia ideia. Acabei por ligar na altura ao meu avô, na altura, a dizer se podia experimentar naquele dia. Ele chamou-me de louco e coisas do género, porque foi tudo muito assim em cima da hora, também era algo que ele não conhecia. Mas acabou por me incentivar a ir, por me deixar ir e por me incentivar a ir. E eu fui nesse dia treinar, pronto, e acabei por gostar bastante. Também porque estava com colegas e comecei a desenvolver o gosto pelo handball. Tiveste aqui um projeto longo de 8 anos no Rio Tinto. Não sei se tu jogaste em que clube antes de ser treinador. Na altura joguei no Clube Propaganda de Natação, do CPN, em Guilhermesinho. Ok, foi o percurso todo como jogador no CPN. Sim, o percurso todo que foi curto, foram 2 anos, mas Ok. infelizmente depois por motivos de saúde tive de abandonar.
Uhum. Pronto, e depois aqui sim um projeto já mais longo, já de 8 anos no Rio Tinto. Que histórias, que momentos é que tens desta quase uma década no fundo, né? A acompanhar este clube e as equipas de formação. A recordação é muito boa. Nós, na verdade, como eu disse, quando eu acabei por ingressar no Rio Tinto, foi numa fase bastante inicial. Eu lembro que nós devíamos ter na altura, sei lá, 10 jogadores, se calhar, quanto muito, não tenho agora, não consigo precisar neste momento, mas à volta disso. Devíamos ter um escalão, se não estou em erro. Encontrei pessoas espetaculares. Naquele caso foi todo o clube, a criação do clube na altura foi idealizada como eu disse, pelo Fábio, que foi o fundador, mas depois quando eu cheguei já existia o apoio dos pais, que acabavam por ser os dirigentes, não é? Dirigentes, presidentes, ou seja, acabou por depois ser tudo ali à volta dos pais e acabei por fazer amigos só por causa do handball e porque passávamos muito tempo juntos e era uma família muito grande, nós conseguimos fazer na altura crescer o clube bastante. Ou seja, foi toda uma história desde o início, foi o criar de uma coisa que não existia até um clube propriamente dito, que já está há 8 anos, ou há 2 ou 3 anos atrás, já era verdadeiramente um clube com uma estrutura bem organizada, na altura que eu saí, tínhamos acabado há um ano de formar a equipa sénior. Um, Pronto, ou seja, foi um crescimento bastante bom. Na altura, quando eu saí, o clube está bastante bem. Ou seja, é algo que me orgulha bastante daquilo que nós conseguimos enquanto equipa. Ou seja, eu diria que nós formávamos ali uma ao longo destes anos todos. Tipo, pessoas que me acompanham, que fizeram parte do caminho comigo durante os 8 anos. Foi bastante positivo. Também ganhaste muita experiência com escalões de formação e liderar estas equipas, e passas então para a Académica de São Mamede durante 2 anos, à frente dos sub-16. Como é que foi esta mudança, esta adaptação a um clube novo, depois de tanto tempo no mesmo? Sim, foi. Acabam por ser realidades diferentes e também foi um bocadinho por isso que eu acabei por aceitar o desafio na altura de ir para a Académica de São Mamede. Ou seja, ambições e objetivos diferentes do que o que eu encontrava no Clube Desportivo Rio Tinto. Um, mas fui bastante bem acolhido, mais uma vez, tive essa felicidade. É um clube muito bem organizado, encontrei uma equipa de treinadores espetacular que me fez desenvolver muito e aprender muito. Eu diria que ao longo destes 2 anos que eu tive na Académica de São Américo, se calhar, em termos handbolísticos, foi os anos em que eu mais aprendi, com quem eu onde eu tive a oportunidade de acompanhar treinadores com muita experiência e acabou por também me permitir enriquecer o meu conhecimento em termos do handball. E depois apanhei também equipas bastante boas, com capacidade para discutir os jogos, com margens de progressão bastante grandes. Ou seja, é uma realidade um bocadinho diferente. O clube também está, obviamente, é um clube com muitos mais anos do que o Clube Desportivo de Rio Tinto, ou seja, já está enraizado e já com uma estrutura diferente, o que me permitiu também enquanto que no Clube Desportivo Rio Tinto estava um bocadinho também ligado à parte do que era a direção e a organização do próprio clube e não só enquanto treinador. No, Ali não, na Carcação Med foi o momento onde eu estive mais orientado como treinador e organizado e focado na parte do desenvolvimento do treino e dos atletas. Isso fez-me, eu diria, ter muito mais experiência e muito mais conhecimentos em termos de handball. Agora sim, voltando aqui à parte desta novidade, deste novo projeto, temos o Boa Vista, portanto, primeira época, é começar agora, apesar de já terem passado umas semaninhas de treinos, já conheces a equipa, já estás familiarizado com a estrutura, não é? O pavilhão. Como é que te sentes? Como é que tem sido a adaptação? É um clube que vem, ao contrário do que quando foi a passagem no Clube Rio Tinto para a Académica São Médio, passar agora da Académica São Médio para o Boa Vista acabou por ser um bocadinho mais fácil, porque são clubes mais parecidos, ou seja, em termos de estrutura, em termos de organização, e isso facilita bastante, não é? Ou seja, houve ali uma passagem mais simples, diria assim, uma adaptação mais rápida. Em termos de equipa e estrutura, no Oeixas também estou extremamente contente neste momento. Tenho uma equipa com muitos jogadores e com muitos jogadores de qualidade, com muitos jogadores que,
quem eu prevejo bastante futuro em termos de modalidade. Tenho apanhado ao longo destas semanas atletas empenhados neste arranque da época. Espero que isso mantenha e motivados. Por isso estou extremamente contente também para encarar este novo desafio e que o futuro seja tão bom como foi o passado, é o que eu espero. Fantástico. Aqui a entrar, portanto, na nossa reta final da entrevista, tenho umas perguntas curtas de isto ou aquilo, ok? Só te peço para escolheres, caso a resposta seja assim, possa suscitar algum desenvolvimento, eu pergunto o porquê da tua opção, ok? Começamos Certo? por, neste momento, futebol ou handball? Handball, claramente, sem dúvidas. E dar treino ou acompanhar o jogo? É difícil. Diria que não consigo separar as duas coisas. Jogar contra um treinador conhecido ou contra um treinador e uma equipa completamente desconhecidas? Eu diria que é sempre mais fácil jogar contra um treinador e contra uma equipa conhecida. Se bem que hoje já existem poucos treinadores conhecidos e poucas equipas conhecidas, porque com o que nós temos hoje em dia, YouTube, vídeos dos jogos e dos treinadores, os torneios e tudo mais, é difícil nós apanharmos equipas desconhecidas. Mas diria que é sempre mais fácil apanhar equipas conhecidas e treinadores conhecidos. Jogar fora ou jogar em casa? Jogar em casa é sempre melhor. Sim. Por causa do público? Sim, por causa do público, por causa da adaptação dos próprios atletas ao campo, ou seja, já estão ao sítio onde treinam habitualmente, ou seja, é sempre muito mais fácil, por isso gosto de estar sempre muito mais tranquilos do que se calhar quando é um jogo fora de casa, não é? Uh, Preferes um atleta com uma predisposição natural para o desporto e para o handball ou um atleta muito esforçado que possa nem ter tanto rendimento? Pronto, eu prefiro um atleta que seja claramente empenhado no treino. Se conseguirmos, obviamente, ter alguém com competência para o jogo e que tenha este empenho, obviamente é sempre melhor. Claro que também faz parte do trabalho do treinador pegar num atleta que tenha essa própria apetência para o jogo e para o desporto e ser capaz de incutir esse empenho e esse esforço no próprio atleta. Obviamente que existem atletas que, por muito empenhados que sejam, e eu já tive vários ao longo das épocas também, uns que acabaram por ter rendimentos muito acima daquilo que era expectável e outros que tiveram sempre mais dificuldades de o atingir, mas eu diria que prefiro sempre, se me dissessem assim, ok, só posso ter uma, não dá para conseguir conciliar as duas coisas, eu se calhar preferia ter alguém empenhado nos treinos, porque acredito que com esse empenho e com a capacidade de um treinador que seja capaz de treinar, de ensinar a modalidade e também com os próprios colegas, nós conseguimos sempre desenvolver o atleta. Porque acredito também que há atletas que se calhar têm essa apetência para o desporto, mas depois o excesso de, não vou dizer confiança, mas o excesso de vedetismo muitas vezes leva a que eles se percam ao longo da carreira e também já tive alguns casos assim, atletas que eram extraordinários quando estamos a falar em sub-14 e depois chegam aos sub-18 e que acabam por abandonar a modalidade, tal como já tive atletas que no sub-14 tinham um rendimento muito baixo e que hoje em dia estão a jogar séniores, segunda divisão e terceira divisão, por exemplo. Acho que há espaço para todos, desde que queiram. Bem, boa mensagem. E agora mesmo para terminar, dou-te um espaço para uma nota final, para algo que queiras dizer a quem quiseres, a quem nos está a ver, atletas, pais, treinadores. É um espaço livre. Força. Eu aproveito este espaço sempre para incentivar as pessoas e os atletas novas crianças a praticar a modalidade, obviamente, porque penso que só com mais atletas e com cada vez mais a prática e o reconhecimento do handball é que nós vamos conseguir cada vez mais desenvolver a nossa modalidade em Portugal e também, obviamente, depois no mundo, não é? Porque acredito que já estamos num patamar alto, mas acho que ainda temos muito para, continuamos a ter muito para crescer também.
Por isso, o que eu incentivo é todos os atletas a treinar, todos os pais a serem pais e a não serem treinadores, porque se quiserem ser treinadores também podem, também podem ser treinadores, mas inscrevam-se para isso. Basicamente é isso, e a todos os treinadores a serem realmente treinadores.